Você já teve aquele tipo de sonho que você tava parado em um lugar e aí alguma coisa começava a vir na sua direção muito rápido, tipo um carro ou um animal, e aí você tentava correr, só que você não saía do lugar, por mais força que você pudesse fazer, esforço, você não saía do lugar. Quando eu era criança eu tinha muito esse tipo de sonho. Eu lembro que uma vez eu sonhei que eu tava na calçada da minha casa e tava vindo do nada um farol de um carro muito rápido na minha direção, e aí eu comecei a tentar correr e simplesmente não conseguia. Eu fazia muita força assim, tipo, eu lembro de eu lembro de estar fazendo muita força e não conseguir sair do lugar, e isso me dava muita agonia. Era uma espécie de paralisia, assim, eu acordava suado, assim, de tanta força que eu tinha feito. Então, esse era o meu tipo de pesadelo que eu tinha. Inclusive, tipo assim, isso daí deve fazer mais de 10 anos, 15 anos, e eu lembro até hoje desses sonhos que eu tinha. Talvez seja por isso que eu fico tão incomodado com a inércia, porque me sentir paralisado do jeito que eu me senti nesses sonhos me faz realmente ficar muito incomodado. Não que não aconteça, mas eu faço de uma forma que eu consigo sair da inércia, da paralisia, da procrastinação, digamos assim, de algumas coisas que eu preciso fazer, que eu quero fazer, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Acho que a primeira coisa que a gente cai no erro é de não lembrar do objetivo. Isso não tá na nossa cara todos os dias, porque a gente tem acesso a muitas informações, muitos estímulos, e acaba que a gente em uma hora tem um pico de vontade de fazer aquilo que a gente quer, e outra hora a gente nem lembra que a gente queria fazer aquilo. Então o principal que eu faço é, de alguma forma, seja num caderno ou seja no computador, no Notion, que eu me organizo, eu tenho claro lá pra me lembrar do objetivo que eu tracei. Que às vezes realmente, cara, acontece muitas coisas, às vezes não é um objetivo primário, às vezes é secundário, às vezes é algo que ainda não tá encaixado na sua rotina. Então assim, poxa, quero começar a correr, igual eu tô fazendo agora, correndo pra poder participar de uma prova, ainda não tá encaixado na minha rotina. Se eu simplesmente não lembrar disso, eu vou passar uma semana sem correr, eu vou passar 2 semanas sem correr, sem me planejar, sem entrar na minha rotina, e aí, então isso simplesmente vai ter caído no limbo do esquecimento e eu vou ter ficado inerte com esse objetivo. Então, dito isso, o seu porquê é muito importante. Agora, pelo menos comigo, eu identifico 3 coisas que me paralisam muito. A primeira é o julgamento. Eu sou uma pessoa, por natureza, e é muito complicado falar isso, mas eu acabo julgando muito as coisas e também me julgo. Isso é um negócio que eu deveria melhorar em mim e tento melhorar cada vez mais, mas sim, eu acabo julgando. Então, por exemplo, quando eu comecei na academia há um tempinho atrás, eu sentia que aquele não era meu ambiente, sentia que as pessoas também sentiam que não era o... Eu não me sentia naquele ambiente. E eu fico imaginando, sei lá, para uma pessoa que é obesa, ela sentir que na academia aquele não é o ambiente dela, e ela acaba se sentindo julgada. Então acaba rolando esse julgamento de diversas formas, tanto interno como pensar o que os outros vão pensar. E isso é uma das coisas que me paralisa. Falta de clareza nos resultados. Às vezes você não tem nada nem ninguém pra te julgar, mas você tá ali simplesmente fazendo as coisas e não consegue ver um resultado positivo. Você não consegue nem enxergar quando que você vai ter um resultado, né? Por exemplo, se você... Ó o patinho. Patinho e Gansinho. Se você tá, tipo, 2 meses indo pra academia direto e não percebeu nenhuma diferença, nenhum resultado, você acaba se desanimando. Ou você tá trabalhando num negócio novo, mas você não tá vendo perspectiva de ganhar, ou, enfim, de ganhar mais ou de crescer nisso que você tá fazendo. Então a falta de clareza de resultado, né, de quando que vai vir ou qual resultado você vai ter, às vezes paralisa também, desmotiva. E outra coisa também é o perfeccionismo. E aí o perfeccionismo ele tem 2 partes. Uma é o excesso de informação. Hoje a gente tem muita informação. A gente quer estar respaldado, não sei se respaldado é a melhor palavra, mas a gente quer estar embasado do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se você quer começar um negócio online, você quer aprender tudo sobre isso, você quer aprender a produzir conteúdo, social media, tráfego, não sei o que lá, e você fica consumindo um monte de coisa e no final você tá com uma mente tão cheia de coisas que você não começou, você não deu o passo 1. E isso também leva à segunda parte, né? O segundo problema do perfeccionismo é que hoje a gente tem a desculpa do planejamento infinito. Como tem tantas informações, a gente acaba planejando demais. E eu falo isso porque esse vídeo aqui, por exemplo, é um negócio que é um pouco fora da minha zona de conforto. Eu simplesmente passei muito tempo planejando e falei, cara, eu tô dando desculpa do planejamento. E isso que eu tô te falando aqui foi a linha de raciocínio que eu cheguei. A linha de raciocínio que eu tenho para essas coisas, porque volta e meia acontece. Só que se você reparar dessas 3 coisas, julgamento, falta de clareza nos resultados
e perfeccionismo estão tudo ligado a uma única coisa, que é o resultado. A gente sempre faz alguma coisa esperando o resultado. A gente tem esse costume. Então eu vou pra academia, não pra ir pra academia, eu vou pra academia pra perder peso ou ganhar massa. Eu vou correr vou correr pra fazer a prova, então eu tenho que correr 10 km. Tudo é muito por resultado hoje em dia, e não é ruim ser assim. Só que são muitas variáveis que acontecem no que a gente faz que influenciam no nosso resultado. Então assim, por exemplo, ir pra academia, você pode ficar doente, aí você pode achar que você não tem o material necessário, né? Não tem suplemento e não sei o que lá. Então assim, quando você fica muito focado no resultado final, você não consegue controlar as variáveis e você acaba desanimando com o tempo. Mas e se a gente começar a fazer as coisas não focando em resultado? E aí que a gente chega no X da questão. Vamos focar no quê? No livro Hábitos Atômicos, ele tem uma parte lá de mudança de comportamento. E aí ele tem as 3 esferas da mudança de comportamento. Uma que é resultados, que é a camada mais superficial, digamos assim. A outra é por processos, ou seja, são hábitos e rotinas. A gente tenta encaixar as coisas na nossa rotina para mudar o comportamento. E a última camada é da identidade. O que seria mudança de comportamentos com base em identidade? Quando uma pessoa vai pra academia porque ela gosta, ou ela vai pro futebol porque ela gosta, ou a pessoa corre porque ela gosta, né? Aquilo faz parte da identidade dela. Ela começa a andar como gente que anda na academia, ela começa a fazer as coisas que gente de academia faz, ela começa a frequentar os mesmos ambientes, ou seja, ela é uma pessoa, ela não é uma pessoa que vai à academia. Ela é um marombeiro, né? Ou ela não é uma pessoa que corre, ela é um corredor. Ela ou ele, né? São corredores. Isso faz diferença porque se ela, por exemplo, né? Uma pessoa, ela é marombeira, se ela fica resfriada, nada muda. Porque tipo, ela fala, só tô resfriada agora, beleza, então vou ficar aqui quietinha, vou tomar meu remédio. Quando eu ficar boa, eu já vou pra academia de novo. E nada muda, nada abala, não é um sofrimento pra ela, mas ela teve que primeiro internalizar isso dentro dela, a identidade dela. Se é um corredor, né, se você pensa com a mente de um corredor, se você se identifica como corredor, não importa assim, não corri hoje, vou correr amanhã. Eu tenho um grupo de amigos, né, que a gente tá se preparando pra uma prova. Eu não sou corredor ainda, né, estou botando essa identidade em mim. Mas a gente fica se mandando coisas lá e não tem um dia certo pra correr, a gente só tá correndo. Então a grande chave dessa parada é a identidade mais a consistência. Só que uma coisa meio que leva a outra, porque quanto mais você faz as coisas que um marombeiro faz, ou um corredor faz, mais você reforça a sua identidade e mais consistente você fica. Então é quase que um ciclo infinito. Agora, para você ter consistência, o legal é você se planejar um pouco. Mas o planejamento é facilitar aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, eu preciso correr todos os dias antes do trabalho. Mano, já vou deixar meu tênis na mochila, vou arranjar um jeito de tomar um banho, já vou deixar tudo ali pronto pra eu simplesmente só chegar e fazer. Isso também tem nesse livro, que é o de você facilitar hábitos que você quer ter e dificultar hábitos que você não quer ter. Então, por exemplo, se você quer, que é meio básico, mas por exemplo, eu faço muito. Se você quer mexer menos no seu celular, cara, eu boto um monte de aplicativo. Eu tenho 3 formas de bloqueio do Instagram no meu celular atualmente. Uma bloqueia um período, né, o período da manhã, pra eu não acessar no período da manhã. O outro bloqueia quando eu uso 1 hora de Instagram por dia. E o outro fica bloqueando toda vez que eu entro no Instagram. Aí ele me manda respirar e pergunta se eu quero realmente entrar no Instagram. Então eu tô dificultando esse processo. E para consistência você facilita esse processo. Então você bota um pouco de planejamento para poder facilitar esse seu processo de consistência naquilo que você quer ser e não quer ter, né? Porque quando a gente fala de resultado, recapitulando, é muito sobre ter. E quando se você parar para refletir nas coisas que você conquistou na sua vida, muito provavelmente foi as coisas que você mais foi no sentido de ser. Pelo menos na minha vida foi assim. E uma outra coisa sobre identidade, que é um livro que eu tô lendo do Tony Robbins, é que você pode modelar pessoas. Para você saber, por exemplo, o que uma pessoa faz, para você saber, por exemplo, o que um corredor faz, é interessante você ir numa prova de corrida ou onde as pessoas correm e observar o que elas fazem, como é que elas são. Às vezes, se você observa mais de uma vez, você vê que essa pessoa não consegue correr frequentemente, não sei o que lá, mas faz parte dela, da identidade dela, e assim ela consegue manter a consistência para sair da inércia e conseguir o objetivo que ela quer. E também sobre a consistência, a gente volta naquele primeiro ponto que eu falei, de sempre estar relembrando do seu objetivo. Porque quando a gente está falando aqui sobre inércia, é sobre não ficar mais parado e ir em direção daquilo que você deseja, ou daquilo que você precisa também.
Às vezes não é só desejo, às vezes é precisar. E aí, de novo, mudar a sua identidade é a melhor forma de você fazer isso, mudar a pessoa que você é. Então se você é uma pessoa que fuma e precisa parar por conta de saúde, ou seja, você meio que não quer, mas precisa, você vai ter que mudar essa pessoa que é você. Por isso que quando uma pessoa muda, né, ela muda, ela realmente muda por completo, assim. Às vezes a pessoa, tipo assim, sei lá, cara, a pessoa foi pra igreja, a pessoa era tudo errada, aí foi pra igreja, e aí não bebe, não faz mais nada, e tipo assim, mudou completamente. Mudou a identidade, certas coisas não fazem mais parte. Assim como o contrário também acontece. Então assim, quando eu falo de inércia também, tipo, às vezes você dá um passo ou outro, mas você é um passo meio tipo, ah, planejei, ah, fiz uma coisinha ali, fiz uma coisinha aqui, mas ainda não tá engatado. Então a chave para isso tudo realmente é a identidade e a consistência. Eu espero que essa reflexão tenha feito você, primeiro, relembrar dos seus objetivos e fazer você anotar eles, seja num caderno todos os dias, ou seja num lugar que você vê todos os dias. Então eu espero que você realmente tenha gostado, que isso tenha feito você mudar um pouco a percepção sobre inércia, sobre ser um pouco mais realizador. Ó, o passarinho. Ser um pouco mais realizador. E pra mim hoje, tá fazendo esse vídeo é sair um pouco da inércia. É um bagulho, é uma coisa que eu não sou acostumado a fazer. Eu não sou acostumado a pegar a câmera e ficar no meio do parque aqui, ó. E pra mim isso é um negócio meio doido, assim, sabe? Mas tá de boa. Foi até bom. Saindo na inércia aqui na sua frente. Se esse papo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui. Bota o seu comentário, que pra mim, acho que ter feedback dessas coisas é o mais importante. Vai me dar direção, feedback é importante pra direção. Valeu, até o próximo vídeo, hein?